E aí pessoal, beleza? Como eu tinha falado para vocês, ia gravar umas videoaulas explicando a matéria, fazendo um resumão para vocês. Para quem não tem aula comigo, tá aí uma grande oportunidade de ter um pouco mais de contato com as matérias que vocês estudam, seja para vestibular, para Enem. E aí, toda semana eu vou postar pelo menos 2 vídeos para vocês. O vídeo de hoje tem a ver com a independência da América inglesa, né? A independência das 13 colônias americanas. O que a gente precisa pensar para poder entender a independência? Primeiro, como foi o processo de colonização. Primeiro que a gente já sabe que há uma grande diferença entre a colônia americana por parte dos ingleses e da colônia americana por parte de espanhóis e portugueses, né? São a América inglesa, a América espanhola e a América portuguesa. O que difere a América inglesa das demais foi basicamente o tipo de colônia. Eles vieram para viver, para estabelecer comércio, para construir uma vida, ao invés de vir retirar aquilo que essas terras ofereciam e levar de volta para a sua metrópole. A Inglaterra não tinha essa ideia. Então houve um pensamento de ocupar para construir, não ocupar para destruir, que é o caso que a gente pode perceber na história do Brasil, o caso dos portugueses, que vieram, destruíram, levaram toda a nossa riqueza, todas as nossas matérias-primas, abusaram da mão de obra, trazendo escravos e tudo mais, e aí, quando já não tinha mais o que fazer, eles foram embora e levaram tudo, e o Brasil teve que se reconstruir até hoje, né? Os Estados Unidos, né, as 13 colônias americanas, elas tinham uma peculiaridade muito interessante, que eles foram formados por famílias que vieram para produzir, para trabalhar, para criar mercado, e parte dessas 13 colônias se voltou mais para o ramo industrial, de produção em massa, e parte das 13 colônias para a área da agricultura, né? O algodão e o tabaco nos Estados Unidos era muito forte nesse período. E aí, como toda história, a gente pode perceber que surgem ideais, surgem motivos para que os países que antes eram colônias, eles comecem a lutar pela sua independência. Os Estados Unidos, assim como a França também com a Revolução Francesa, eles são fruto dos ideais iluministas, né? São aqueles ideais da União Popular, que havia, se estava errado, poderia ser consertado, e basicamente os ideais iluministas eles trazem para a gente a ideia de que há um problema e que esse problema precisa ser solucionado. Esse problema, na verdade, eram 3, né? Político, econômico e social. Eu não resolvo a economia e sociedade, os problemas sociais, se eu não alterar o sistema político. Isso é condição sine qua non. Ou é ou não é. Para você resolver um problema econômico e social, você precisa primeiro alterar o sistema político ou fazer com que o sistema político vigente funcione. E aí esses ideais iluministas vão chegar até os americanos e eles vão começar a colocar em prática. É quando começam as manifestações pela independência. E essas manifestações não são tal qual as que a gente viu aí no Brasil desde 2013. Elas não eram de grandes multidões, mas era uma manifestação de pensamento, de levar a ideia para todas as cidades, para todas as regiões americanas. Junto com a influência dos ideais iluministas, teve um fator interessante, talvez o mais importante para que as 13 colônias se unissem e lutassem pela independência, que foi a Guerra dos 7 Anos. A guerra entre Inglaterra e França, que sempre foram inimigas, disputando mercados e tudo mais, e por conta dessa guerra, a França não podia consumir produtos americanos e os Estados Unidos, consequentemente, não podia comprar da França e vice-versa. Esse resultado da Guerra dos 7 Anos fez com que os americanos tentassem reformular o seu sistema econômico. E aí volta um pouquinho o que eu disse. Para mudar o sistema econômico, eu preciso mudar o sistema político. Porque qual era o motivo que os Estados Unidos não poderiam comercializar com outros países? Então, a partir do resultado, né, da vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos e dessa linha de pensamento iluminista que chegou até os Estados Unidos, eles começam a lutar pela sua independência. A Inglaterra ela percebe que ela pode perder forças, que ela pode perder o domínio sobre a sua colônia, e consequentemente ela vai criar algumas leis
para tentar minar, tentar barrar essa tentativa dos americanos de se unirem e se tornarem independentes. Então ela vai criar algumas leis, a lei do açúcar, a lei do chá, a lei do alojamento, a lei do selo e as leis intoleráveis. Né? Se a gente pensar no nome leis intoleráveis, já dá para perceber que os ingleses extrapolaram na tentativa de massificar a sua colônia ali, né? Os Estados Unidos é a nossa colônia, a gente não vai abrir mão de vocês nunca. Só que, à mesma medida que as leis foram trazendo essa influência negativa do domínio inglês, os Estados Unidos conseguiu, por meio de contatos, por meio de comércio mesmo, angariar apoio de outros países. E aí vem um país, que citei agora há pouco, inimigo da Inglaterra, que vai apoiar os Estados Unidos no processo de independência, que é a própria França. Ela havia perdido a Guerra dos 7 Anos, ela precisava se reestabelecer, porque uma guerra ela gera desgaste físico, econômico, né? Então a França precisava aumentar o seu mercado consumidor, aumentar suas exportações, garantir que ela pudesse não gastar muito com as importações, e aí ela vai apoiar os Estados Unidos junto a esse pensamento iluminista para lutar pela independência. Então, assim, primeiro o motivo era realmente a necessidade de mudança. Os americanos percebem que era necessário mudar a política para resolver os outros dois problemas. Junto com isso, tem a Guerra dos 7 Anos, que vai afetar diretamente a economia americana, porque a Inglaterra ela proíbe qualquer relação comercial com os franceses, e aí os americanos perdem com isso. E a ideia deles era resolver o problema econômico e não perder mais ainda com a sua economia. Então, a partir desse contexto, os Estados Unidos iniciam sua marcha pela revolução, pela independência. A Inglaterra percebe que os Estados Unidos está articulando essa independência, e aí a gente fala Estados Unidos porque eram 13 colônias, que na mesma região, no mesmo território, América do Norte, mas que num dado momento eles resolveram que se eles se unissem pelo mesmo objetivo, que era tornar-se independente dos ingleses, eles conseguiriam de fato tornar-se independentes. Então é daí que surge o nome Estados Unidos da América, por fazer parte do continente americano. Então os Estados Unidos vai se unir, vai buscar apoio com outros países para fortalecer sua luta pelo processo de independência, até que de fato em 1776 eles conseguem se tornar independentes. É feita a declaração da independência americana, né? E aí surge a figura de George Washington, que é o responsável por promover a independência americana. Todas as histórias de independência, de revoluções, sempre vai haver um personagem-chave. Então, assim, a grande dica para que vocês pensem na resolução de problemas, de questões, seja de vestibular, seja de Enem, ou seja de uma prova mensal ou bimestral. Gravar nomes-chaves, peças-chaves, e aí peças-chaves seja um momento histórico, seja uma ideologia que é colocada naquele momento histórico. A história não como que eu posso dizer, não é decorar, mas é você gravar os nomes, ou as datas, ou os acontecimentos. Eu ainda acho mais fácil a gente pensar no contexto, a partir dos acontecimentos surgem os personagens, né? Então, só para recapitular, para a gente matar essa videoaula de hoje sobre o processo de independência americana, o contexto existem os ideais iluministas que trazem aos americanos a ideia de que é possível resolver aqueles problemas político, econômico e social, e para resolver o problema econômico e social é preciso resolver o problema político. A partir dos ideais iluministas, os Estados Unidos começam a se articular, começam a de fato se unir para lutar pela sua independência. Com isso, tem o resultado da Guerra dos 7 Anos, que é quando os ingleses vencem a França, e aí a Inglaterra tenta diminuir aquela fusão comercial que havia entre americanos e franceses. Com isso, a Inglaterra percebe que os Estados Unidos começam a se unir mais ainda, porque ela estava perdendo no quesito econômico, e essa não era a intenção.
E aí a Inglaterra, para intensificar o seu domínio sobre as 13 colônias americanas, ela vai criar 5 leis, né? A lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo, do alojamento e as leis intoleráveis. A lei do chá, do açúcar e do selo basicamente era sobre impostos, sobre a necessidade de consumir apenas de um grupo determinado. A lei do açúcar, por exemplo, só podia consumir das Índias Ocidentais. Ela só podia fazer esse tipo de comércio com as Índias Ocidentais. A lei do selo é que havia uma necessidade dos americanos pagarem impostos sobre qualquer documento que fosse escrito de grande ou pequena circulação. A lei do alojamento pressupunha que o americano, né, o cidadão americano, ele deveria dar guarida, dar alojamento, alimento e tudo que fosse necessário para tropas inglesas. Se eles estão lutando pela sua independência, é óbvio que as tropas inglesas vão tentar diminuir esse potencial de luta. E aí pense, né, você está lutando e você tem que dar um alojamento, tem que dar alimentação toda para o seu inimigo, é algo de fato inaceitável. E, além disso, tem as leis intoleráveis, que foram inúmeras pequenas leis que os ingleses tentaram fazer com que os americanos seguissem. Então, contexto: ideais iluministas, Guerra dos 7 Anos, as 5 leis, e aí a união dos 13 estados, das 13 colônias, para lutar pela sua independência, até que em 1776 é declarada a independência americana. Mas a gente tem que pensar que isso ocorre entre 1775 e 1781. Pessoal, é isso aí. Boa tarde, espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima. Um abraço.